Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 194, Eclesiástico, de 21 a 24. Bora lá? Eclesiástico 21. Filho, pecaste? Não o faça mais, mas ora pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque, se dela te aproximares, ela te morderá. Os seus dentes são dentes de leão, que matam as almas dos homens. Todo pecado é como uma espada de dois gumes. A chaga que ele produz é incurável. O ultraje e a violência destroem a riqueza. A mais rica mansão se arruína pelo orgulho. Assim será desenraizada a riqueza do orgulhoso. A oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus, e Deus se apressará em lhe fazer justiça. Aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Aquele que teme a Deus volta ao seu próprio coração. De longe é conhecido o poderoso de linguagem insolente, mas o homem sábio sabe como se descartar dele. Quem constrói a sua casa à custa de outrem é como aquele que amontoa pedras para construir no inverno. A reunião dos pecadores é como um amontoado de estopas, seu fim será fogueira. O caminho dos pecadores é calçado de pedras unidas, mas ele conduz à região dos mortos, às trevas e aos suplícios. Aquele que guarda a justiça penetrará o espírito dela. A sabedoria e o bom senso são a consumação do temor a Deus. Jamais se tornará hábil aquele que não é sábio no bem, pois há uma sabedoria que produz muito mal, e o bom senso não está onde está a amargura. A ciência do sábio espalha-se como a água que transborda, e o conselho que ele dá permanece como fonte de vida. O coração do insensato é como um cântaro lascado, nada retém da sabedoria. Qualquer palavra sábia que ouça o homem sensato, ele a louvará e dela se aproveitará. Que a ouça um voluptuoso, e ela lhe desagradará, e ele a arremessará para trás de si. A conversa do insensato é como um fardo para carregar, mas o encanto se acha nos lábios do homem sensato. A conversação do homem prudente é procurada na sociedade. Todos relembrarão suas palavras em seus corações. A sabedoria é para o insensato como uma casa arruinada. A ciência do insensato é feita de palavras incoerentes. A instrução é para o insensato como peias nos pés e como algemas nas mãos. O insensato eleva a voz quando ri, mas o homem sábio sorri discretamente. Para o homem prudente, a ciência é um ornato de ouro, uma pulseira que traz no braço direito. O insensato põe facilmente os pés na casa do vizinho, mas aquele que tem educação hesita em visitar um poderoso. O insensato olha dentro de uma casa pela janela. O homem bem-educado permanece fora. É sinal de loucura escutar a uma porta. O homem prudente indigna-se com tal grosseria. Os lábios dos imprudentes só proferem tolices, mas as palavras do sábio têm peso na balança. O coração dos insensatos está na boca. A boca dos sábios está no coração. Quando o ímpio amaldiçoa o adversário, amaldiçoa-se a si mesmo. O delator macula-se a si próprio, e é odiado por todos. O que mora com ele será odioso, mas o homem sensato que se cala será honrado. Eclesiástico 22. Ao preguiçoso é atirado esterco. Só se fala dele com desprezo. O preguiçoso é apedrejado com excremento. Quem o tocar sacudirá a mão. O filho mal educado é a vergonha de seu pai. A filha semelhante não gozará de nenhuma consideração. Uma jovem prudente é uma herança para o marido, mas a filha desavergonhada causa mágoa ao seu pai. A mulher atrevida cobre de vergonha o pai e o marido, e é igual aos celerados. Ambos a desprezam. Uma palavra inoportuna é música em dia de luto. A sabedoria, porém, emprega com oportunidade o chicote e a instrução. Instruir um insensato é tornar a ajustar um vaso quebrado. Falar a quem não ouve é como despertar alguém de um sono profundo. Falar da sabedoria com o insensato é conversar com alguém que está adormecendo. No fim da conversa, ele dirá: Quê?
Chora sobre um morto, porque ele perdeu a luz. Chora sobre um tolo, porque é falho de juízo. Chora menos sobre um morto, porque ele achou o repouso. A vida criminosa do mal, porém, é pior do que a morte. O luto por um morto dura 7 dias, mas por um insensato e um ímpio dura toda a sua vida. Não fales muito com um estulto, não convivas com um insensato. Acautela-te contra ele, para não seres incomodado, e não te mancharás com o contágio de seu pecado. Afasta-te dele, encontrarás repouso, e a sua loucura não te causará mágoa. O que há de mais pesado que o chumbo? E que outro nome dar-lhe a não ser o de insensato? É mais fácil carregar areia, sal ou uma barra de ferro do que suportar o imprudente, o tolo e o ímpio. Um encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício não se desconjunta. Assim é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. O desígnio de um homem sensato, em qualquer tempo que seja, não será alterado pelo temor. Como a estacada posta em lugar elevado e a parede sem argamassa não podem resistir à violência do vento, assim um coração tímido, de pensamentos tolos, não pode resistir ao choque do temor. O coração medroso do insensato jamais tem temor em seus pensamentos. Assim também o que não se apoia nos preceitos divinos. Quem machuca um olho, dele faz sair lágrimas. Quem magoa um coração, nele excita a sensibilidade. Quem lança uma pedra aos pássaros, os fará fugir. Assim, quem insulta um amigo rompe a amizade. Ainda que tenhas arrancado a espada contra o teu inimigo, não desesperes, porque o regresso é possível. Ainda que tenhas dito contra ele palavras desagradáveis, não temas, porque a reconciliação é possível, salvo se tratar de injúrias, afrontas, insolências, revelação de um segredo ou golpes à traição. Em todos esses casos, fugirá de ti o teu amigo. Permanece fiel ao teu amigo em sua pobreza, a fim de te alegrares com ele na sua prosperidade. Permanece-lhe fiel em tempo de aflição, a fim de teres parte com ele em sua herança. O vapor e a fumaça elevam-se na fornalha antes do fogo. Assim, o homicídio e o derramamento de sangue são precedidos de injúrias, ultrajes e ameaças. Não me envergonharei de saudar um amigo, nem me esconderei da sua presença. E, se me acontecer algum mal por isso, eu o suportarei. Mas quem o souber, dele desconfiará. Quem porá uma guarda à minha boca, e um selo inviolável nos meus lábios, para que eu não caia por sua causa, e para que minha língua não perca? Eclesiástico 23. Senhor, meu Pai e soberano de minha vida, não me abandoneis ao conselho de meus lábios, e não permitais que eles me façam sucumbir. Quem fará sentir o chicote em meus pensamentos, e em meu coração a doutrina da sabedoria, para eu não ser poupado nos pecados por ignorância, a fim de que esses erros não apareçam, para que não aumentem as minhas omissões e não se multipliquem as minhas ignorâncias, e eu não caia diante de meus adversários, e não escarneça de mim o meu inimigo. Senhor, meu Pai e Deus de minha vida, não me abandoneis às suas sugestões. Não me deis olhos altivos e preservai-me da cobiça. Afastai de mim a intemperança, que a paixão da volúpia não se apodere de mim e não me entregueis a uma alma sem pejo e sem pudor. Ouve, filhos, o conhecimento que eu vos dou. Aquele que o guardar não perecerá pelos lábios, nem cairá em ações criminosas. O pecador é apanhado pela sua leviandade. O orgulhoso e o maledicente nela encontrarão motivos de queda. Que tua boca não se acostume ao juramento, porque isso leva a muitos pecados. Que o nome de Deus não esteja sempre na tua boca, e que não mistures nas tuas conversas o nome dos santos, porque nisso não estarias isento de culpa. Pois, assim como um escravo submetido continuamente à tortura dela trará cicatrizes, assim todo homem que jura pelo nome de Deus não poderá totalmente escapar ao pecado. O homem que jura com frequência será cheio de iniquidade, e o flagelo não deixará a sua casa. Se não cumprir o juramento, sua culpa recairá sobre ele, e, se dissimular,
pecará duplamente. Se jurar em vão, isso não o justificará. Sua casa será cheia de castigos. Há uma outra palavra que merece a morte, e não deve ser encontrada na herança de Jacó. Tudo isto está longe dos homens piedosos, que não se comprazem em tais crimes. Não acostumes tua boca a uma linguagem grosseira, pois aí sempre haverá pecado. Lembra-te de teu pai e de tua mãe, quando te achares no meio dos poderosos, para não acontecer que Deus se esqueça de ti na presença deles, e que, tornando-te insensato pela tua excessiva familiaridade, tenhas de suportar um insulto, e desejes não ter nascido, e amaldiçoes o dia do teu nascimento. O homem acostumado a dizer palavras injuriosas jamais se corrigirá disso. Duas espécies de pessoas multiplicam os pecados, e a terceira atrai sobre si a cólera e a perdição. A alma que queima como um fogo ardente não se apagará antes de ter devorado alguma coisa. O homem que abusa de seu próprio corpo não terá sossego enquanto não acender uma fogueira. Para o fornicador, todo o alimento é doce. Não se cansará de pecar até a morte. O homem que profana seu leito prejudica-se a si mesmo, e diz: Quem me vê? As trevas me rodeiam, as paredes me escondem. Ninguém me olha. A quem temerei? O Altíssimo não se recordará dos meus pecados. E ele não compreende que o olhar de Deus tudo vê, que um semelhante temor humano exclui dele o temor a Deus, e que os olhos dos homens o temem. Ele não sabe que os olhos do Senhor são muito mais luminosos que o sol, que examinam por todos os lados os procedimentos dos homens. Desculpem, o procedimento dos homens, as profundezas do abismo, e investigam o coração humano até em seus mais íntimos esconderijos. Pois o Senhor Deus conhecia todas as coisas antes de tê-las criado, e as vê todas, depois que as completou. Este tal será castigado nas praças públicas da cidade. Será posto em fuga como o potro da égua, e será apanhado onde menos o esperar. Será vexado diante de todos, porque não compreendeu o que é o temor a Deus. Assim também perecerá toda mulher que deixar seu marido, e lhe der como herdeiro um filho adulterino. Porque, primeiramente, ela foi desobediente à lei do Altíssimo. Em segundo lugar, pecou contra o seu marido, cometendo assim um adultério, dando-se a si filhos de outro homem. Essa mulher será trazida perante a Assembleia, e seus filhos serão vigiados. Seus filhos não pegarão raízes, seus ramos não darão frutos. Ela deixará uma memória maldita, e sua desonra jamais se apagará. E todos aqueles que lhes sobreviverem reconhecerão que nada é melhor do que o temor a Deus, e nada mais suave que guardar os seus preceitos. É uma grande glória seguir o Senhor, pois é Ele quem dá vida longa. Eclesiástico 24. A sabedoria faz o seu próprio elogio, honra-se em Deus, gloria-se no meio do seu povo. Ela abre a boca na Assembleia do Altíssimo, gloria-se diante dos exércitos do Senhor. É exaltada no meio do seu povo e admirada na Assembleia Santa. Entre a multidão dos eleitos, recebe louvores e bênçãos entre os abençoados de Deus. Ela diz: Sai da boca do Altíssimo. Saí da boca do Altíssimo. Nasci antes de toda criatura. Eu fiz levantar no céu uma luz indefectível e cobri toda a terra como que de uma nuvem. Habitei nos lugares mais altos. Meu trono está numa coluna de nuvens. Sozinha percorri a abóbada celeste, e penetrei nas profundezas dos abismos. Andei sobre as ondas do mar, e percorri toda a terra. Imperei sobre todos os povos e sobre todas as nações. Tive sob os meus pés, com meu poder, os corações de todos os homens, grandes e pequenos. Entre todas as coisas procurei um lugar de repouso, e habitarei na moradia do Senhor. Então a voz do Criador do universo deu-me suas ordens, e aquele que me criou repousou sob minha tenda. E disse-me: Habita em Jacó, possui tua herança em Israel, estende tuas raízes entre os eleitos. Desde o início, antes de todos os séculos, ele me criou, e não deixarei de existir até o fim dos séculos. E exerci as minhas funções diante dele na casa santa. Assim fui firmado em Sião, repousei na cidade santa, e em Jerusalém está a sede do meu poder.
Lancei raízes no meio de um povo glorioso, cuja herança está na partilha de meu Deus. E fixei minha morada na assembléia dos santos. Elevei-me como o cedro do Líbano, como o cipestre do monte Sião. Cresci como a palmeira de Cádiz, como as roseiras de Jericó. Elevei-me como uma formosa oliveira nos campos, como um plátano no caminho à beira das águas. Exalo um perfume de canela e de bálsamo odorífero, um perfume como de mirra escolhida, como o estoraque, o gálbano, o ônix e a mirra, como a gota de incenso que cai por si própria. Perfumei minha morada. Meu perfume é como de um bálsamo sem mistura. Estendi meus galhos como um terebinto. Meus ramos são de honra e de graça. Cresci como a vinha de frutos, de agradável odor, e minhas flores são frutos de glória e abundância. Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos. Pois meu espírito é mais doce do que o mel, e minha posse mais suave que o favo de mel. A memória de meu nome durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Tudo isso é o livro da vida, a aliança do Altíssimo e o conhecimento da verdade. Moisés deu-nos a lei com os preceitos da justiça, a herança da casa de Jacó e as promessas feitas a Israel. Deus prometeu a seu servo Davi que faria sair dele um rei muito poderoso, o qual se sentaria eternamente num trono de glória. A lei faz transbordar a sabedoria como o fisson, e como o tigre na época dos frutos novos. Ela espalha a inteligência como o Eufrates, e uma inundação como a do Jordão no tempo da colheita. É ela quem derrama a ciência como o Nilo, soltando as águas como o Geom no tempo da vindima. Foi ele quem primeiro a conheceu perfeitamente. Essa sabedoria impenetrável às almas fracas. O seu pensamento é mais vasto do que o mar, e seu conselho mais profundo do que o grande abismo. Eu, a sabedoria, fiz correr os rios. Sou como o curso de água imensa de um rio, como o canal de uma ribeira, e como um aqueduto saindo do paraíso. Eu disse: regarei as plantas do meu jardim, darei de beber aos frutos de meu prado. E eis que meu curso de água tornou-se abundante, e meu rio tornou-se um mar. Pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã, e de longe eu a torno conhecida. Penetrarei em todas as profundezas da terra, visitarei todos aqueles que dormem, e alumiarei todos os que confiam no Senhor. Continuarei a espalhar a minha doutrina como uma profecia, e a deixarei aos que buscam a sabedoria, e não abandonarei seus descendentes até o século santo. Considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente, que vocês tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.